dia, amigos! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Rádio Amigos. Nessa quarta-feira, dia 24 de 1 de 2024, trazendo para você as notícias do mundo do futebol, principalmente aqui, notícia do mais querido do Brasil, né? O Flamengo, né? E para você que não conhece o canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comenta, tá bom? E deixa o que você está pensando, o que você está gostando, se não está gostando. Isso também fortalece muito aqui o canal, tá bom? A arte do nosso o canal aqui, né? Tem o Thiago Maia, tem o Pedro, tem o Cebolinha, tem o Gerson, tem o Léo Ortiz, tem o Mateuzinho, tem o Vina. Por que isso tudo? Vamos falar um pouquinho de tudo isso aqui agora pra você, tá? Vamos começar aqui com o Pedro. Por que o Pedro tá nessa capa? O Pedro ficou muito feliz, né? Por Dorival ir pra seleção. É isso mesmo. O elenco do Flamengo está na pré-temporada lá nos Estados Unidos, né? Teve a vitória de 2-0, vai jogar agora um amistoso com o Philadelphia Union, né? Foi, vai jogar, ó, jogou, né, com o Philadelphia Union, né? E o Pedro, né, falou com a imprensa nessa terça-feira, na zona mista, que celebrou muito a passagem do Dorival que está na seleção brasileira, né? O Dorival na seleção brasileira, fiquei muito feliz ele ter chegado lá. Sem dúvida nenhuma, ele iria chegar pela pessoa e pelo trabalho que fez no clube onde passa. Treinador excelente, um nível muito alto. Para chegar à seleção brasileira precisamos estar no melhor nível. São muitos jogadores que têm a condição de vestir a camisa da seleção e espero continuar crescendo, disse Pedro. Então Pedro ficou muito contente porque o Pedro teve uma passagem muito marcante no Flamengo junto com o Dorival, ele e o Gabigol. Então por isso Pedro celebrou, né, essa convocação aí do Dorival indo para a seleção e também faz ele também crescer mais e mais porque ele está sendo treinado por um ex-comandante da seleção brasileira que é o Tite, né? Então Pedro muito feliz aí, quem sabe recentemente aí pode voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. E mudando de um assunto, falando aqui do Vina, né, lateral esquerdo. Então o que acontece? Depois de longas negociações, o Flamengo está prestes a anunciar o segundo reforço da temporada. O primeiro foi De La Cruz, que todo mundo sabe. E o segundo é ele, Matias Vina, né, da Roma, da Itália. Isso porque o mais querido acertou os detalhes que faltavam com o clube italiano e agora está tudo ok para a contratação do lateral esquerdo. Segundo o jornalista italiano Di Masio, o Flamengo vai pagar 8 milhões e 100 mil euros, cerca de 44 milhões. Além disso, está incluso mais 1 milhão de euros, 5 milhões de reais em bônus, 500 mil euros, 2 milhões e meio se o mais querido vencer a Copa do Brasil e 500 milhões de euros, cerca de 2 milhões e 700 se o Flamengo for campeão da Libertadores. Então é uma bagatela para o Vina, né? Para o Vina. Então os valores aí muito altos. No total, gente, vai dar 10 milhões, né, de euros, 10 milhões e 100 de euros, cerca de 54 milhões e meio para o lateral. O Flamengo precisava de um lateral reserva para o Ayrton Lucas, lembrando que o Vina também joga como zagueiro. E você gostou da notícia? Vina, por detalhes, aí pode ser anunciado para o Flamengo, tá bom? O Corinthians prepara uma nova investida para o Mateuzinho. Essa novela do Mateuzinho também deu o que deu, né? A novela que Flamengo, o Corinthians queria o jogador, aí depois começou a falar que tinha que ter uma cláusula de rescisão, cláusula de rescisão, de vitrine, depois queria que o Flamengo desse um valor caso o Corinthians quisesse comprar, aí ficou nesse rolo todo. Mas o Mateuzinho segue tendo desdobramento nesta terça-feira, porque o Clube Paulista chegou a publicar uma nota oficial alegando a desistência do acordo pelo lateral. Essa notícia saiu no coluna do Flamengo, tá? No entanto, a equipe de Itaquera deve voltar uma nova proposta pelo jogador rubro-negro. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande,
A ideia do Corinthians é apresentar uma proposta ao Flamengo por Mateuzinho no valor de 2 milhões e meio de euros, tem 13 milhões e 400 mil reais, além de 1,5 milhão, cerca de 8 milhões na cota atual em metas. Os empresários do lateral estão trabalhando para tentar reverter a situação e permanência do Mateuzinho. A proposta salarial apresentada pelo Corinthians a Mateuzinho é o dobro em relação aos vencimentos atuais do Flamengo. Dessa forma, os clubes, juntamente com o empresário do lateral, devem retornar às negociações em breve. Então, o que aconteceu, gente? O Flamengo liberou o Mateuzinho de forma gratuita para o Corinthians, por empresário até o final da temporada. Contudo, o time paulista optou por três exigências para o clube rubro-negro. A equipe de Itaquera pediu 20% de taxa de vitrine em caso de transferência futura, além do valor de compra pré-fixado em 6 milhões de euros, 32 milhões de reais na cota atual, e sem cláusula de retorno imediato. Mateuzinho viajou por São Paulo, foi integrado ao elenco do Corinthians, treinou junto com os jogadores, inclusive no Parque São Jorge com o público nesta terça-feira, dia 23. A negociação emperrou. Após a exigência, o Flamengo recusou e o clube alvinegro publicou em nota oficial informando o retorno do atleta ao Rio de Janeiro. Agora o Flamengo, o retorno de Mateuzinho para o Rio de Janeiro é aguardado para a quarta-feira, dia 24. Dessa forma, enquanto a negociação não tem novos desdobramentos oficiais, o jogador será reintegrado ao time rubro-negro, né? E com isso, o lateral deve ser opção para já começar a jogar o Campeonato Carioca com o técnico Mário Jorge nesse sábado, dia 27, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, em Natal, pelo Campeonato Carioca. Que, meu pai do céu, um enrolo, né, cara? Uma enrolação. É complicado. Mas também, gente, não é só de enrolo, tem notícias boas, né, no Flamengo. A gente acabou de dar aqui o Vina e tem uma outra coisa que pode chegar aí. Esse Flamengo que está muito bom no mercado, com patrocínio, né? Sabe gerir muito bem ali com marketing, com faturamento previsto para superar 1 bilhão em 2024. O Flamengo está perto de fechar um acordo milionário nos próximos dias. O time rubro-negro encaminhou a venda dos direitos de exploração das placas de publicidade em jogos como mandante por 5 anos. É isso mesmo. O Flamengo acaba de fazer um contrato aí com a marca, com a empresa de publicidade por 5 anos, né, de 2025 a 2029. A empresa, que ainda não pode ter um nome revelado, repassará ao Flamengo no valor de 45 milhões por ano, ou seja, 225 milhões no total. Além disso, haverá um adiantamento de 25 milhões como garantia, que está previsto para entrar nos cofres ainda em 2024, chegando a 250 milhões. O portal Extra divulgou as informações. Faturamento, que é esse? O Flamengo ainda não divulgou o balanço de 2023, pois o documento está previsto para ser lançado em abril. Porém, é certo que a barreira de 1 bilhão seja superada de novo, né? O investimento, sem ter muito dinheiro chegando, por outro lado, o Flamengo está investindo pesado em contratações em 2024. O Nicolas de la Cruz foi 77,700 milhões pagamento de multa ao River Plate, pagamento à vista. O Mengão está prestes a oferecer ao Matheus Vinha, né, que vai dar um total aí de 51, né, milhões de reais. O Flamengo também pode trazer o volante ou um ponta, negocia com o Léo Ortiz, negocia também com o Domingos Duarte. Então aí o Flamengo está no mercado atrás de jogadores para reforçar ainda mais esse elenco que é muito forte, né, a pedido do Tite, né? Agora mudando o assunto, saindo do patrocínio, indo para outro jogador, um jogador que mudou as características com a chegada do Tite é o Cebolinha, né? O autor de um golaço no domingo, né, contra o Philadelphia Union. O Cebolinha tem considerado, né, um atacante coringa nesse Flamengo 2024.
buscou trabalhar mais com a chegada do Tite, ele subiu de patamar. E as informações que estão surgindo, que o camisa 11 do Flamengo, o Fiorentina da Itália, está querendo buscar informações sobre o jogador. A diretoria do Flamengo recebeu contatos dos empresários do jogador que rechaçaram a possibilidade de negociação. Porém, gente, porém, tá? Porém, o que acontece? Everton Cebolinha ressurgiu no Flamengo com a chegada do Tite, todo mundo sabe. A situação contratual do jogador, ele tem contrato até 2026, né, até dezembro de 2026. Everton Cebolinha é peça-chave nesse elenco do Flamengo, como que eu falei. Por isso, Tite fixou o jogador na ponta esquerda, barrando um ídolo do Flamengo que todo mundo conhece, que é o Bruno Henrique, como o Gabigol também foi barrado com o Pedro, né? Tite, com esse sistema de Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro, deixa os dois ídolos no banco, Bruno Henrique e o Gabigol. Ou seja, quando o camisa 27 é acionado a atuar ao lado direito, onde ele não está acostumado a atuar, deixando o flanco esquerdo para ser o dono da camisa 11. O time do México também tinha vinculado, né, sondagem com Everton Cebolinha, saiu até na imprensa mexicana, mas nada se teve com propostas na mesa, né? Agora teve assim a confirmação do Fiorentina, representante do atleta, até confirmaram a abordagem do clube italiano. O Cebolinha tem a meta desse ano ir para a seleção de novo, né? O contrato foi contratado por 94 milhões de reais em junho de 2022, junto ao Benfica, foi uma bagatela, né? Então, agora com a chegada do Tite, ele tem tido uma sequência como titular pela primeira vez no Flamengo, e o bom momento faz o jogador sonhar até voltar à seleção brasileira, onde foi campeão e o melhor jogador na Copa América de 2019. Então aí, Cebolinha recebendo proposta agora da Fiorentina, e antes ele tinha recebido uma sondagem no Grupo México, mas é peça fundamental para esse esquema do Tite. O Flamengo não vai pensar em negociar, só se for uma baita de uma proposta irrecusável e o jogador queira sair do Flamengo, né? E agora, saindo de Cebolinha, vamos para um outro jogador que pode estar pintando no Flamengo ou não, dependendo do que o Flamengo vai achar do oferecimento do jogador para o Bragantino. O Flamengo anunciou apenas um reforço, que é o De La Cruz, todo mundo já sabe, né? Já está caminhando o Matheus Vinha. Segundo o GE, o Flamengo não jogou a toalha pela contratação do zagueiro Léo Ortiz. Por quê? Teve uma redução na pedida. O Bragantino quer atender o desejo do zagueiro, que é se transferir pelo Flamengo. Dessa forma, o clube paulista diminuiu a pedida de 12 milhões para 10 milhões de euros, 65 milhões para 54. Contudo, o mais querido ainda deseja um valor um pouco menor. O vice-presidente do futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor Bruno Spindel estão na Europa resolvendo uma série de pendências de lá, e os dirigentes vão encontrar a delegação rubro-negra nos Estados Unidos, onde vão conversar com o presidente Rodolfo Landim sobre as novas condições para acertar com o Léo Ortiz. Dessa forma, o encontro entre Marcos Braz, Spindel e Landim vai ser determinante para definir os próximos passos do Flamengo para negociar Léo Ortiz, se vai querer ou não. Lembrando que o Flamengo está na Europa, né? Também tem um desejo do Flamengo trazer o zagueiro. O staff do jogador quer que ele vá para o Flamengo, o Tite quer o jogador também, porém o Flamengo também estava negociando com o zagueiro lá na Europa, né? Jogou com o Pablo Mari, então também é um bom zagueiro. Estava até, se eu não me engano, 2 milhões de euros para trazer, um pouco mais barato, mas é uma aposta, e isso vai depender da diretoria, se vai impostar e segurar um pouco de dinheiro, porque já está gastando um dinheirinho bom aí, né, nessas
idas e vindas aí no mercado. Outro jogador, gente, que teve uma sondagem agora foi o Gerson, né? O Gerson que está voando no começo do ano, nos treinamentos, nos dois jogos que participou, né? O radar do mercado europeu está assim um pouco devagar, mas da Arábia Saudita não está, né? Dirigentes árabes fizeram uma nova sondagem pelo camisa 20 rubro-negro. No entanto, o jogador de 26 anos prioriza permanecer no mais querido, visto que tem contrato até dezembro de 2027, conforme a apuração do Coluna do Flamengo. Lógico, a ideia do representante do clube saudita é contratar Gerson já nessa temporada. Em contrapartida, o meio-campista pretende seguir no Flamengo. O contrato do Gerson é até 2027. O Flamengo, em dia 31 de 2027, no caso, né? O Flamengo desembolsou 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais à Olympique de Marseille, da França, para contratar o meio-campista em 2023. Então, eu sei que todo mundo sabe que o momento do futebol saudita é um momento épico, né, de investimento. Já trouxe vários jogadores de alto nível, como Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Kanté, Mané, né? Já sonharam também em trazer o Messi, trazer o Salah, e eles vão vir forte, né? Um jogador também que foi pedido, pelo menos eu vi boatos aí, mas não teve, que era o Eric Pulgar, né? O Pulgar aí, que saiu o nome dele ventilado, que o ex-treinador Paulo Souza, né? Que foi uma das coisas que deu certo, foi isso, né? O Paulo Souza com o Pulgar, que é o jogador, mas não teve mais que boatos, né? Não teve mais que boatos sobre isso. E para finalizar aqui esse giro de notícia importantíssima no mundo do futebol, principalmente aqui do nosso Flamengo, o dinheiro de Thiago Maia. É isso mesmo, gente. O Flamengo não relacionou o Thiago Maia para a viagem dos Estados Unidos. O volante que negocia diretamente com o Internacional, porém um acerto com o time gaúcho não é simples. Agora, para fechar com o clube de Porto Alegre, né, que enviou a segunda proposta, essa proposta é 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, mais 800 mil euros, né, 4 milhões de reais em metas por 50% de direito que o Flamengo tem. Na primeira proposta recusada pelo Flamengo, os gaúchos só colocaram 3 milhões e agora teve essa faixa bônus aí de 800 mil euros. Por que isso? Para vender Thiago Maia, o Flamengo espera receber 5 milhões de euros, ou seja, 27 milhões de reais. Portanto, caso as metas sejam atingidas, a oferta internacional pode alcançar os 20 milhões, deixando é, os dirigentes ainda se vai aceitar, se não vai aceitar. Mas para mim, na minha opinião, já é um bom começo sim. Não vai perder muito não. Há otimismo no time do Internacional para que o Flamengo desta vez aceite a investida. O Flamengo já busca reposições, todo mundo sabe que saiu na notícia, né? O clube tentou a negociação do Al Musrat do Braga, portanto a negociação também não deve ser fácil, né? O clube pediu 12 milhões de euros, 64 milhões e meio, né, para negociar 50% do jogador. E só que o empresário do atleta nascido na Líbia tem um desejo que ele fosse transferido, mas não vai ser fácil, né? 50% por esse valor todo, na bagatela de dinheiro nesse Flamengo, eu acho que o Flamengo não vai conseguir trazer, é uma opinião minha, mas futebol é assim, né, cara? Futebol a gente pensa que não vai e acaba indo, né? Essas coisas assim que acontecem. E também para finalizar aqui, né, o Flamengo ontem teve vitória no basquete, né? Venceu o Caxias do Sul, também teve vitória no vôlei, as garotas ganharam a Copa do Brasil, agora estão na semifinal. E é o Flamengo aí, né, conseguindo, a garotada da Copinha perdeu, mas foi muito valente, conseguiu, lembrando que sábado tem jogo do Mengão, né? Tem jogo do Mengão à tarde, tem jogo do Mengão à noite, né? 3h15, depois às 18h10. E essa aqui são as notícias nessa manhã de quarta-feira, dia 24/1
de 2024. Espero que todos gostem, né, desse resumo do futebol falando do Flamengo. Fica com Deus, seja bem-vindo à Rádio Amigos.